O que acontece? Tem como, Pietro, eu te dar amor se eu nunca recebi? Não, Tem como eu te dar um abraço de verdade, amoroso, se eu nunca recebi? não, Tem como eu te apoiar se ninguém me apoiou? não. Até tem. Sabe como? Como? Ressignificando isso. É. Eles, os seus pais e você precisa perdoar e seus pais ressignificar isso. Para poder ter uma vida saudável de verdade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez falando aqui, é uma mesa com um apresentador e um convidado. E você tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa mesa de conversa. Então vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e quer que tenha a mentalidade transformada, assim como você vai ter no episódio de hoje. Estamos com uma convidada super especial. Ela, que é influenciadora com mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais, que é especialista na comunicação que converte, empresária, empreendedora e idealizadora da imersão Tribo Milionária, que já é um sucesso e está explodindo mentes de todo mundo. A gente tá falando da Leila Reis. Isso, eu mesma, a princesa da Malásia. E aí, Leila, como é que você tá? Muito Tô feliz pra ter feliz, você amigo. aqui, viu? Feliz ter você no meu evento. Gostou? Amei. Gostou? Sensacional. Uma O que você entrega. viu assim, de diferente? Que o pessoal falou assim, Leila, eu nunca vi o que você entregou em Mano, lugar nenhum. vamos começar assim já. O evento, ele teve uma entrega singular, teve uma entrega única. O nível de entrega do caderno, da caneta, tudo personalizado, o conteúdo, os palestrantes, a linha, o lugar, tudo pensado nos mesmos detalhes, encantando todo mundo que tava lá. E eu tenho certeza que todo mundo que entrou saiu transformado, pelo menos de alguma forma, por algum palestrante, por você. E a conexão que você sentiu, a conexão que você transmitiu com as pessoas, com o seu público e principalmente o propósito do evento é o mais bonito. Sim. Então, foi um evento sensacional e eu já tô ansiosaço pra segunda edição. E boatos que vai ser 2 vezes maior, viu? E eu Não, espero. assim, eu antes eu tinha uma palavra que eu falava que eu até troquei, que eu era muito perfeccionista, né? Eu Uhum. era uma pessoa que me preocupava com tudo ao extremo, assim, né? E aí depois eu troquei essa palavra. Eu disse, cara, eu não sou perfeccionista. Eu sou uma pessoa que quero trazer o melhor para as pessoas. Porque quando eu falava que eu sou perfeccionista, nunca estava perfeito. Você Uhum. entendeu? Eu falei, Sempre tinha cara, algum probleminha que é. dava pra melhorar. Aí eu falei, vou trazer o melhor, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou fazer o melhor que eu tenho nas mãos. Então, cara, só vou fazer. Porque às vezes vou dar um exemplo. Você fala assim, eu quero esse copo. Eu quero com esses detalhes. A pessoa que vai fazer, ela não vai entender o que está na tua cabeça. E ela vai te entregar um copo, às vezes com um detalhezinho mais liso aqui em cima, outro não tanto. E aí, imagina uma pessoa perfeccionista olhando nisso. Não, mas não tá do jeito que eu quero. Depois eu quebrei todo o meu perfeccionismo nesse evento. Uau. Eu falei assim, gente, eu quero assim, assim, assado. Tal forma, a pessoa fez, tá ótimo. Porque pra mim ia ter mais coisa ainda. Você não tem ideia. Olha, a minha cabeça, A cabeça de um ela de voa idealizador de lá. evento é. E eu falei assim, Jesus, não tem como, gente. Eu ia entrar como é que fala aqueles negócios que joga assim, ai, não sei o quê. Eu ia trazer 1 milhão de coisas. Nossa. Eu ia trazer mais gente, mas não dava tempo, porque só era um dia. E por mim eu fazia 1 milhão de coisas. Pessoal, Leila, vamos cronometrar. Vamos colocar horário pra tudo. Vamos fazer o que pode. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos e depois a Entregar o gente vai. melhor. Isso. E, cara, pra você ter ideia, nem estando do jeito que eu queria, na minha cabeça, 100% foi algo que todo mundo falou assim. Eu não vi uma pessoa falar assim que teve algum defeito. Eu falei, gente, não é possível. Vocês estão querendo me agradar. Mas todo mundo falando, Leila, foi realmente cada detalhe pensado, cada coisinha ali. E o que eu entreguei para todo mundo, que eu até vou falar aqui para você, é sobre a autenticidade. Eu falei muito sobre isso. As minhas frases são sobre isso, né? Com Sobre certeza. faça o que te dá medo, saia fora da caixa, pense fora da caixa. Nunca permita que mentes pequenas pensem que você. Ai, meu Deus. Nunca permita que mentes pequenas te convençam que você pensa grande demais. Então é tudo sobre uma mentalidade fora da caixinha. Porque quantas vezes eu não fui colocado dentro de uma caixa e eu sou um foguete. É. Aí o que acontece? Quando Ou você. drenada por pessoas que. Você falou isso bastante no seu evento também. Muito. Ser drenado por pessoas que não estão com a mesma mentalidade que você. Então você tem um sonho que pra muita gente pode parecer loucura, que pra muita gente pode parecer um sonho inatingível, mas não, eu quero, eu posso, eu consigo. E se você tivesse uma pessoa do seu lado pra falar, é isso mesmo, eu tô com você, você já teria atingido esse sonho há muito tempo. Há muito tempo. Mas tem gente que fica lá do seu lado, não, isso é besteira. Não faz isso não, isso não é pra você.
E aí, no final, você tem duas opções. Ou você só deixa essa galera falando de lado, ou você cai. E sabe o que é pior? Hum, Sabe quem é que mais critica a gente, que coloca a gente na caixinha? quem? Família da gente. É. As pessoas são só do nosso lado ali, o marido, a esposa, os próprios, às vezes, filhos, né? Dependendo Às da vezes os pessoa, pais. os pais, enfim, essas pessoas. E aí, a gente acha que é só o povo da rua, né? Mas a gente tem que ver primeiro os de casa. Uma Que ali é o pergunta. mais difícil, né, de se sair. É, uma Mas é o que eu per... falei, de quem tá dentro da caixinha tem que entender que não nasceu pra estar lá. Se né? você coloca um foguete dentro de uma caixinha, uma pessoa que ela não nasceu, o que vai acontecer? A caixinha vai explodir. Então é isso que eu expliquei para as pessoas e mostrei detalhe, clarifiquei tudo. Nossa, foi surreal. Eu quero já te fazer uma Inclusive, deixa eu pergunta, falar. Leila. Tudo bem, pessoal, com vocês que eu tinha esquecido Nem de deu falar. tempo de introduzir Não deu direito, né? tempo. É porque o Malpeta, a gente já se conhece, né? Eu já conheço o trabalho dele, já conheço o meu. Então a gente já tem uma certa intimidade. Eu tinha esquecido de falar com vocês. Desculpa nós. Desculpa aí. E deixa o like no vídeo, por favor. Larga Se de ser inscreve no ruim. canal, Se ativa o inscreve. sininho. Isso, pra ajudar o irmão a pagar as contas dele. Obrigado. Glória a Deus. Antes de já começar falando sobre a sua história, Leila, você falou de uma coisa e eu queria muito entrar nisso antes de realmente dar o estopim do nosso podcast. Nos meus conteúdos que eu faço nas redes sociais, eu recebi já muita mensagem de muito jovem vindo falar comigo no direct ou nos próprios posts do Instagram falando assim, Pietro, eu vi seu conteúdo, eu vi o que você faz, eu vi o que você posta e você me inspirou a começar a produzir também, a sair da estagnação. E até lendo essa mensagem, cara, eu fico muito feliz. Só que aí vem o ponto seguinte, que é a pessoa fala assim, mas eu não tenho apoio dos meus pais. O que eu faço? E eu fico sem entender. As pessoas que mais deveriam te dar apoio, te dar base, fazer você virar uma flecha, fazer você virar uma catapulta pra ir cada vez mais longe, virar um foguete, não querem que você evolua, não querem que você cresça, não querem que você atinja o sonho que você quer. Então, para as pessoas que estão passando por isso, Ah, meu o que você todo. falaria? É simples, amigo. São vítimas de outras vítimas. A palavra é essa. Como assim, Leila? Imagina que seu pai e a sua mãe, ele também não teve o apoio que você tem. Ele também foi criticado e criticada do mesmo jeito. Você já parou para perguntar pro seu pai e pra sua mãe qual foi a história de vida deles? Se o pai e a mãe deles apoiou ele nos sonhos deles? Não apoiaram. Então, assim, eles estão simplesmente replicando o que eles Repetição viram de no padrão. passado, é repetição de padrão. O que acontece? Tem como, Pietro, eu te dar amor se eu nunca recebi? Não, Tem como eu te dar um abraço de verdade, amoroso, se eu nunca recebi? não, Tem como eu te apoiar se ninguém me apoiou? não. Até tem. Sabe como? Como? Ressignificando isso. É. Eles, os seus pais e você precisa perdoar e seus pais ressignificar isso. Para poder ter uma vida saudável de verdade. Falar assim, mãe, pai, eu sei que vocês não entendem o que eu quero na minha vida. Foi isso que eu fiz com a minha mãe. Quando eu cheguei para ela, mãe, eu entendo que o meu sonho é doido, eu entendo que tem coisa que eu vou quebrar a minha cara. Quando eu saí da faculdade de educação física para poder seguir o meu sonho da internet, eu falei para minha mãe, me dá 2 anos. 2 anos. Eu tava no 7º período da educação física, faltava um só para me formar. Eu falei, mãe, eu tive uma oportunidade X, eu tenho que ir para São Paulo, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, vai dar tudo certo. Ela, minha filha, pelo amor de Deus, a gente não tem nem o que comer direito. Falei, mãe, eu sei, mas eu também sei da minha força, eu sei o que eu sou capaz de fazer. A mãe falou assim, minha filha, você é uma doida. Mas o que você fizer, eu não tenho o que escolher. Eu tenho opção, eu falei assim, tem não, eu tenho 2 anos. Eu tenho 2 anos, aquela que na época me ajudava a pagar a faculdade, porque o dinheiro que eu tinha ganhado no personal, eu não tinha controle financeiro e gastei tudo. Nossa. Então, pra você ver como a cabeça da gente é o que faz realmente a gente estar aqui. Aham. E eu cheguei pra ela e falei, me dê 2 anos, mãe. Que eu vou mudar seu mundo. Não, me dê 2 anos que se não der certo, eu falei, se não der certo, eu volto pra faculdade, termino a minha faculdade, que é o tempo que eu tinha pra voltar pra faculdade. Uhum. Agora, se der certo, mãe, a gente vai ser muito feliz. Eu vou fazer o que eu quero. A senhora permite? Ela falou assim, filha, não é que eu não confio em você, mas eu acho que tá trocando o certo pelo duvidoso. Eu falei, tá bom, lembra dos 2 anos? Se não der certo, eu volto. Deixa só eu fazer. Fui, dediquei, fiz meu máximo, e tarará. E minha mãe sempre ali, meu Deus, não vai dar certo. Essa menina tá doida? E nada ia, aí É um foi negócio pra tentar acontecendo. te proteger, né? Não vai pra lá, não. Sim, é porque ela não teve esse apoio. Então como é que ela vai falar, filha, vai dar certo? Não tinha como. Ela não falou, filha, vai dar certo. Ela E falou ela assim, nem filha, conhece. Pô, minha filha vai trocar uma profissão que é estável, um negócio que ela já tá Isso. quase se formando pra um negócio que ela nem sabe se vai dar certo, mexer com o celular. não é louco isso aqui? É. Então ela não tinha como me apoiar, porque ela mesma não teve isso. Ela não teve o apoio, ele não teve o apoio. Meu pai falou que eu tava doida, meu pai achou mais doido que eu ia.
Então, assim, eu tive que conviver com isso para eu poder sobressair o meu sonho, entendeu? Colocar meu sonho, tirar do papel e fazer ser real. Mas eu tive que sair por cima de todo mundo. Quando eu falei que eu ia fazer a tribo milionária, há tempos atrás, ninguém acreditou, porque eu era uma pessoa que fazia só comédia. Como é que eu ia aplicar conhecimento nisso? Como é que você ia mostrar sobre E negócios? Como nem é que eu você ia mostrar sobre sabia. comunicação que converte? E nem eu sabia. E eu falava para todo mundo, há anos atrás, nós iremos ser a maior tribo do Brasil. Eu profetizava isso, eu profetizava isso. E eu pensava assim, vai ser uma tribo onde são pessoas que vão seguir o mesmo propósito, eu vou falar de Deus ali, eu vou fazer um projeto aqui e acolá, só que vai ser mais um negócio virtual, na internet e tal. Uhum. Eu não imaginava que ia ser E se algo tornar um físico. evento. Deus foi guiando, foi levando, me colocou nos palcos de novo. Eu treinei stand-up durante muito tempo da minha vida, Sim. né? Então, eu vim dos palcos, na verdade, treinei pra ser palco de comédia, né? Fazer palco de comédia. E quando eu fui ver, eu já tava fazendo algo de conhecimento. Eu disse, gente, como é as coisas de Deus? Deus, sabe a história, aquela história? Deus fala para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, que lá eu te mostrarei. Aí o Abraão tá assim, Exatamente isso. e agora, meu filho, como é que eu faço? E aí ele foi guiando. E eu errei. E as pessoas falam, sabe o quê? Hum. Cara, eu queria. Leila, me fala algo certo pra eu fazer, que lá vai dar certo e eu vou continuar naquilo e vou ser muito feliz. Aí eu paro e penso, mano, eu mesmo. Sabe o que eu já fiz na vida? Uhum. Vendi sanduíche natural na rua, já entreguei panfleto, vendi Rinodei, virei ouro na Rinodei, fui personal, fui instrutora também. Foi Deixa eu ver o que mais. Fui fisiculturista. fisiculturista. Deixa eu ver o que mais, meu Deus. Treinei pra ser comediante. Fez É, série na Netflix. fiz série no Netflix. O que mais, meu Deus? Fala aí, vai. Eu sou É, palestrante, fez, faço evento, faz evento. É eu sou influenciadora. influenciadora. Eu falei, gente, peraí, eu já fiz tanta coisa pra saber o que eu tô fazendo hoje. E todo momento Deus falar assim, Leila, a partir de agora, não tem mais tribo milionária, vai ser outra coisa. É Você Deus tem. que manda. Aí a pessoa fica, eu quero adivinhar o que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer. Falei, meu amor, se tu não testar qualquer coisa que tu acha no teu coração que vai fazer e ver se vai dar ou não, tu deteste. Aí você segue, senão você não segue. É A pessoa não quer isso. nem começar. É. Vou dar um exemplo. Tu pega esse livro aqui, que esse livro aqui do Pietro, gente, é surreal, viu? Aí você pega esse livro bem aqui e você fala assim: então, eu vou pegar e eu vou olhar a capa. Eu vou ver se eu gosto do livro. Como é que você vai ver se você gosta do livro? Você não tem o conteúdo. Não, como é que você vai ver se você gosta do livro? Eu vou ler um pouquinho, vou ver a sinopse. Se eu gostar, eu leio um pouco mais. É isso, eu tenho que testar, eu tenho que ver. Exato! É isso aí, você vai testando. Então, eu só vou saber o que eu gosto se eu testar. Se eu não provar o sushi, como é que eu vou saber se eu gosto de sushi? Não tem como. Você entendeu? Então, as pessoas não querem correr o risco. As pessoas, elas estão querendo sempre algo muito. Querem um direcionamento assim, porque eu tenho certeza que vai dar certo, porque tá com medo de arriscar. Exato, Tá tá com medo de dar errado. Tá com medo de dar errado, então já que é algo. Pô, se você for por esse caminho, eu tenho certeza que você vai dar certo, não tem erro, e as pessoas querem buscar por fórmulas infalíveis. Sendo Não que, existe. meu, você quer buscar por algo que dê certo, mas e se esse algo que dê certo, você só tá indo pela segurança e não pelo que você realmente ama? Nu. Pesado, viu? Se você quer só buscar segurança, se você quer só buscar estabilidade, mas e o que tá dentro do seu coração? O que tá dentro do que você quer? O seu sonho? O que você sempre quis seguir? Será que realmente vale a pena trocar a estabilidade pelos seus sonhos? É de se pensar. É muito louco, né? Porque para pra pensar. Um exemplo. Hum, Tudo aquilo que você faz com muito amor, com muita dedicação, com tudo, ele vai crescer. com certeza, porque eu tô colocando isso Você aqui. entendeu? Não tem Uhum. como você não se dedicar. Aí a pessoa fala assim: eu odeio fazer poltrona, mas eu vou fazer porque dá dinheiro. É. Mano, essa energia vai ser uma bosta. Infelizmente, hoje, na realidade do Brasil, mais de 60% das pessoas trabalham com algo que não amam. É triste, né? Aí eu vou te falar, não é que você não possa fazer o sofá, você pode fazer o sofá. Mas tem outra coisa que você possa fazer também que vai te preencher, que também vai te dar dinheiro, mas é algo que você gosta, pra você poder jogar uma energia nisso aqui. Porque tem muita coisa que eu faço que não dá nem dinheiro, mas eu quero fazer. Eu tô feliz fazendo, sabe? Então É começa a buscar isso. gratificante, é gostoso, é bom pra você. É o sentido da vida. Se você faz só o que você não gosta, como é que você vai ter prazer pra acordar? Como é que você vai criatura desfrutar de das Deus? suas Não tem coisas? Não como. faz sentido. E isso é muito doido porque é um exemplo. O maior palhaço do mundo hoje em dia, o palhaço, é um palhaço. A pessoa fala assim, palhaço não dá dinheiro. Palhaço é palhaço de circo, Uhum. ganharia um salário e tudo mais. E o tiro lipa? Né? Me explica o tiro lipa. Tem gente que vende bolo faturando milhões. É. Me explica.
na mente de muita gente não faz sentido. Tem gente que vende brigadeiro e tá conseguindo pagar uma viagem com o dinheiro que vende brigadeiro. Então. Tem gente que tem um produto que gosta, que ama, vende muito bem, fala muito bem disso, ou é um produto que hoje em dia Produto humano. Aham. exatamente, o crédito econômico está crescendo muito. Então, assim, quando você coloca paixão naquilo, aquilo cresce, porque é a sua dedicação, é o seu movimento, é a sua entrega ali. Tem como você parar de fazer algo que você gosta muito de fazer? Não. É Não pela tem. paixão. É pela paixão. Aí por isso que lá no evento eu falei muito, quais são, para pra pensar agora você que está em casa, quais são quais são os sonhos antigos que tem dentro do seu coração que você já abandonou porque achou que seria impossível Impossível. de realizar? Eu lembro de você falando disso. E isso mexeu com muita gente porque, cara, a gente tem tantos sonhos, e a gente vai falando assim, ah, mas isso aqui não vai dar certo. A gente mesmo já exclui. Não é o de outra pessoa, a gente É. mesmo já é impossível. Não, é possível. Só que tudo tem um tempo, tudo tem um início, meio e fim, um comecinho, que a gente vai errando, Tudo vai errando, precisa vai errando. de um tempo pra você se preparar. Exato. E aí, olha que doido. Eu Um lembro de uma processo. frase que eu nunca esqueci. Hum. Antes de dar certo, vai dar muito errado. Ou se vai. E é isso que eu falei. Tem gente que quer só o que é certo. Mas, cara, tá todo dia crescendo. Se você tá todo dia crescendo, você tá mudando. Isso não quer dizer que você vai mudar de profissão hoje, amanhã não. Mas quer dizer que você toda vez vai se encontrar em algo. E não tem porquê. Vou dar um exemplo. Hoje você faz uma faculdade de educação física. Mas daqui a um tempo você simplesmente se apaixona pela medicina. Qual o problema você mudar? Nem um Qual o pouco. problema você querer fazer outra coisa? O Davi Braga já falou uma coisa pra mim que mexeu muito. Que eu ouvi dele, ele falou: eu nunca vi uma pessoa que busca todo dia cair. Eu nunca vi uma pessoa que tá todo dia lá pegando um pouquinho, estudando um pouquinho, se evoluindo pelo menos um pouco. No final a conta bate. Vai dar certo, vai crescer. E só é o início do nosso podcast, tá bom? Só tá começando agora. Já falamos muita coisa aqui, viu? Se Então, você assim, entendeu a visão que a gente tá passando. compartilha esse conteúdo com as pessoas que você ama. Tem muita gente aí com sonho morto, gente. Tem muita gente aí sem... Na verdade, sabe o que é triste, Pietro? Uma vez eu lembro que eu cheguei pra várias pessoas, né? Que hoje em dia eu faço isso com mais frequência. Mas lá atrás, eu cheguei pra algumas pessoas e perguntei assim: Fulano, qual é teu sonho? A pessoa olhou pra mim assim. Juro, ela ficou assim olhando pra cima. E ela, então, Não sei. eu não sei. Aconteceu já a mesma coisa comigo. Já fiz essas perguntas pras pessoas e E eu fico assim, como é que uma pessoa não tem sonho? Como é que uma pessoa não tem algo pra poder se mover? um propósito maior, um motivo pra acordar todos os dias. Por que que você acorda todo dia? Ela, então, eu tenho que trabalhar, né? Não, isso é muito real. E eu fiquei, tá, mas pra que você tem que trabalhar? Então, eu tenho conta pra pagar, né? E a pessoa achando que tava sendo bonzão falando. Uhum. E eu falei, tá, meu amor, eu entendi, todo mundo tem conta. Mas o que que você sonha? O que que você tem vontade de realizar? O que que você tem vontade de conquistar? O que que você quer ter na vida? Quem você quer ser na vida? Cara, a pessoa chorou. Do nada. Começou a chorar. Eu não sei, eu não sei. Me ajuda, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. É tão triste quando a pessoa perde o propósito, o sentido da vida no meio da caminhada. E a pessoa fica. Gente, isso é muita gente. Tem gente morrendo porque não sabe o que é, não sabe quem é, não sabe o que vai Não fazer. sabe da sua própria identidade, não sabe o caminho que quer seguir, não sabe o próprio sonho, o próximo sonho que quer conquistar, não sabe a próxima coisa que você quer conseguir. É uma pessoa sem rumo. Dá pra imaginar? Eu já me senti assim. Eu nunca me senti assim, você Eu já. acredita? Quando eu tava escrevendo meu livro, eu conto isso nele, inclusive. Eu passei por um processo onde eu tive uma crise, eu não falo crise existencial, porque eu sempre soube da minha identidade, que é imagem e semelhança de Cristo. Eu falo crise de essência. O que aconteceu? Aconteceram algumas coisas numa época da minha vida, eu tava com 13 anos, e eu simplesmente perdi o rendimento de tudo, eu perdi o sentido da vida, eu me senti uma pessoa qualquer, vagando sem propósito, sem rumo, eu deixei de viver e comecei a existir. Minhas notas na escola caíram, eu não saía do meu quarto, meus pais não me conheciam mais, eu virei uma pessoa totalmente antissocial, eu tava sozinho, sem propósito, sem rumo, sem nada. Eu parei de entregar os artigos do meu livro, eu parei de escrever. Eu quase abandonei, Meu totalmente. Deus.
E eu tava me sentindo muito sozinho. Por mais que meus pais estavam comigo, tentando entender o que tava acontecendo, eu não me sentia bem mais. Eu não tava mais feliz. Eu vivia só por viver, eu existia só por existir, eu não tinha mais propósito nenhum. E até que teve um momento que eu tive um estalo, eu falei, o que que tá acontecendo comigo? Eu nunca fui assim, isso nunca aconteceu comigo. Deus, cara. Meus pais não me conhecem mais, o que que tá acontecendo com a minha vida? Eu tenho que voltar. E eu recorri a quem? A ele. Meu Deus. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que que tá acontecendo comigo, eu não sei as coisas que estão acontecendo ao meu redor, mas eu preciso voltar a ser quem eu era. Eu preciso voltar a ser uma pessoa sociável. Meus pais precisam voltar a me conhecer, eu preciso voltar a me conhecer. Então, pelo conhecimento que eu tinha, eu fui voltar vivendo experiências com Deus, me permitindo entender o que estava acontecendo comigo e ele me limpar, e ele fazer o mover dentro de mim, dentro do meu coração. E as Nossa. coisas foram agindo, as coisas foram acontecendo. Eu voltei a sair do meu quarto, eu voltei a falar com a minha família, eu voltei a ser uma pessoa com rendimento bom na escola como eu era antes. Minha vida voltou ao normal. Mas eu me sentia. Eu não sabia por que eu acordava. Cara, sabe o que é engraçado? Hum. Pedro tem quantos anos, Pedro? Eu tô com 16. Pedro tem 16 anos. Ele falou algo que aí você vai olhar assim, ai meu Deus, é um menino. Tá. E sabe o que que é isso? É quando você não sabe o que que você quer na vida, o que que você vai fazer, e você tem uma crise existencial. Você tem essa pergunta para si mesmo. Quem sou eu? Por que que eu tô aqui? O que que eu tenho que fazer? Quem você eu no futuro? Geralmente, uma pessoa com 18 anos, a 20 por aí, que começa a pergunta. Foi o que aconteceu comigo. E é o que acontece com a maioria dos jovens, que, na verdade, tem aquela mentalidade de quando eu fizer 18 anos, eu vou ter tudo na minha vida. Uhum. Tudo vai ser incrível, é o mundo ideal. Aham. Aí você chega aos 18 e vê que a vida não é assim, não é tão fácil. Então, cara, você passou isso com 13. Eu nunca vi isso. Ele passou isso com 13 anos. Então isso quer dizer que a sua mente, que é o que você tem de mais, digamos assim, precioso, você sabe o quanto isso pode te levar muito longe, Uhum. já está muito mais evoluído do que qualquer outra pessoa que hoje em dia está nos palcos, está não sei aonde. Então é o que eu falei pra ele hoje, você só não estoura na vida se você for besta e não colocar em ação o que você tem na sua cabeça. Porque não tem como. Com 18 anos que eu tive essa ideia de, meu Deus, o que que eu vou fazer? São 5 anos na frente. 5 anos na frente. Só que do 18 para os 22, né, 18, 19, 20, 21, 22, eu virei milionário. Entendeu? Uhum. Então, nesses 5 anos da sua vida, cara, você pode fazer tanta coisa. Você pode se tornar muito, 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 muito milionário. Você pode ser muito, muito mais. Talvez ser até casado. Não sei. Amém. Então, assim, cara, aproveita, mano. Tipo assim, eu senti te falar isso, aproveita. Vive mesmo, assim. Faz tudo que você quer fazer. Erra pra caramba. Porque você tem muito tempo pra errar. Você tem muita coisa pra viver. E, cara, de verdade, eu tenho 26 anos e eu vivi muito. Eu fiz o que eu queria fazer. E eu ainda falo, ainda tem muita coisa pra viver. Eu olho assim e falo, não vivi nada ainda. Eu tenho muita coisa. É só o começo. Eu tô querendo, mano, pulei pra queda, não posso ser uma aventura, eu tô pior que a Dora Aventureira. Eu tô fazendo aventura. Não, Tem um desenho disso. eu tô começando a ficar assim, eu tô me estranhando. Não distrai não, vá. Assim, eu fiz uma corrida domingo de obstáculo. Eu quero fazer todas agora. Eu tô com um negócio de pular de paraquedas ou aquele simulador de paraquedas. Eu quero correr um kart, um rally. Eu tô querendo me desafiar meu corpo ao extremo, porque eu quero ver essas experiências. Isso me sente vivo. Isso me faz sentir mais vivo. Vamos. Eu quero. Eu tô orando pra Deus pra casar próximo ano, né? Ah, Próximo ano e casar logo. Eu quero que você chegue com você, eu vou casar com você. Eu falei, tá bom. Amigo, eu tenho prazer pra namorar, não. Aí eu queria logo que Deus falasse assim, a pessoa, tem? Aí eu botei meus filhos e tudo, o que eu pensei? Cara, eu vou viver muito esse ano. Eu quero viver muito, eu quero fazer muita loucura. Porque depois que tem filho, amiga, a gente já não quer mais. é diferente. A gente quer realmente sobreviver pra cuidar tudo das crianças. E como mãe, mulher, eu tenho só tal certeza de que a força que eu tenho não é 1% que eu vou ter quando eu for mãe. Então, eu acho que é um amor, assim, inexplicável. Eu falo pra todo mundo, cara, o dia que eu sou forte, mas o dia que eu for mãe, você pode falar que você não me conhece mais, porque... Vai virar outra pessoa. Porque não vou virar leão, eu vou virar o próprio leão.
Oxe, meu amor, cria esse caramelo, cria pra ver. Nossa. Assim, é algo surreal. Eu quero aproveitar esse ano o máximo que eu posso. Porque, cara, a gente só vive uma vez. É. Aí a gente confunde uma coisa, sabe o que é? Fazendo coisa errada. É, isso mesmo. Usa esse argumento pra fazer besteira. E eu acho que você tem muita gente nova no seu canal. Já vou dizer uma coisa pra você. Quando alguém chegar pra você e falar assim, só se vive uma vez, olhe pra vida da pessoa. Aí você vai poder ver o que esse... Só se vive uma vez significa. significa. Porque eu já tive uma vida que só se vive uma vez da forma errada. Né? Drogas, bebidas, suicídio, depressão, ansiedade. Tive essa vida já. E eu te garanto que não tem sentido. Ele só Nenhum. uma vez me levou pro fundo do poço. Só que o bom do fundo do poço é que a gente só pode olhar pra cima, né? Então eu continuei olhando pra cima e vi o caminho certo. Só que se eu puder te dar um conselho olhe pra vida da pessoa que te dá esse conselho. Olhe para as pessoas ao seu redor. Olhe para quem tá do seu lado. Como é a vida dessa pessoa? É uma vida que você sonha ter? Então, por favor, não ouçam muito essa pessoa. Porque ela tá precisando de outros conselhos. Muito Ela tá precisando de ajuda. ela tá precisando de ajuda. Então, se afaste daquelas pessoas e procure realmente quem tem a vida que você quer ter. E pergunta. Se a pessoa falar, só se vive uma vez, mas como é se vive uma vez? Ah, vamos ali, sei lá. Começa um negócio, vai pra um evento. Vamos arriscar, vamos fazer paraquedas, vamos fazer uma coisa diferente, vamos se aventurar, vamos ser felizes, vamos... Cara, essa vibe. Vamos formar família, essa energia, entendeu? Esse é o Só Se Vive Uma Vez da forma certa. Uhum. Entendeu? Então, as pessoas confundem tanto isso. É tão interessante você falar isso, porque você tem um canal de pessoas que estão nesse momento. O que eu vou fazer na minha vida? Eu não sabia o que conhecer, gente. Eu tava treinando pra tava trabalhando. Várias coisas, né? Pra ser um monte de coisa aleatória. Era vendedora, depois era personal, depois não sei o quê. Então, foi muitas coisas aleatórias, eu não sabia, mas eu só fui indo, fui levando. Mas sabe o que é mais legal? Sabe o que é mais legal? Deus fez você passar por todas essas fases porque você usou tudo, você tá usando tudo isso no dia de hoje. Eu queria falar da sua parte do início. Pô, você vendia lanche natural. Você aprendeu a ser vendedora muito nova. Muito nova. Como que foi isso? Porque assim, tem gente hoje, você tá... Ele com 16 anos fala isso. Não, mas é sério, é sério. Você fez isso muito nova. Você passou por muita coisa muito nova também. E hoje tem gente que não... Que a gente tava falando aqui, não sabe o que vai fazer, não tem direcionamento, ou precisa de um direcionamento, precisa de uma clarificação de alguma coisa. Como que foi esse seu início vendendo lanche natural? Na sua veia empreendedora master ali, começando. Cara, eu até brinco com a minha mãe, que eu falo assim, mãe, eu acho que eu tinha algum problema. Porque... Esse problema é como? Porque assim, eu nunca deixei ninguém assinar minha carteira. Por mais que eu tivesse a oportunidade, você acredita? Sério? Sim. Eu falo pra minha mãe, eu realmente, eu acho que eu nasci... Não sei se foi o TDAH. Mas assim, eu nasci assim com um parafusinho a menos, cara. Porque é tão doido, porque eu não tinha ninguém para dizer assim, olha, tem um caminho aqui, se você seguir, esse caminho é melhor. Não tinha. Era você e você. Sim, olha que loucura. Eu só lembro de uma frase de uma pessoa que não tem nada a ver com a minha avó. Uhum. Que minha avó falava assim, filha, eu não pude fazer nada na minha vida. Eu não tive condições de fazer nada. Mas um sonho que eu tenho, se você puder realizar para mim, é que você viaje todo mundo. E aí eu fiquei assim, eu falei, vó, o que dinheiro? Como que a senhora quer que eu vá? Que eu faça isso, né? Vou passar pra me entender assim, como é assim que a senhora quer. E ela, não sei, minha filha. Mas se um dia você puder, né? Eu vejo você desenrolada nas coisinhas. Se você puder, faça isso. E eu acho que foi meu primeiro estralo de mente de tipo, tem como sair daqui de Bacabal, do interior do Maranhão? Tem como eu sair daqui? Porque eu não tinha nem pisado meu pé fora. Eu não sabia o que era outra vida lá. Fora de lá, entendeu? Uhum. Então, foi o momento que eu parei e pensei, tem outra vida fora daqui? Tem outras pessoas fora daqui? Claro, a gente vê na internet 1 milhão de pessoas, mas como é? A realidade de outras pessoas a gente não sabe, né? Como é conhecer outras pessoas fora da cidade? Como é isso? E eu comecei a ter essa curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa. Muito curiosa. Até hoje, se é assim, tá na cara. Uhum. Óbvio. E aí, eu ficava parando pra pensar, como é que eu vou sair pra fora do Brasil? Eu falei, um dia eu vou sair. Minha avó tá falando que eu vou. Então eu peguei uma faca que nem era minha. Uma motivação forte, né? Eu peguei aquilo pra mim. Eu quero que as pessoas façam isso, sabe? Pegue isso pra elas. Uhum. Vou também. Se ela chegou, eu vou lá. Pega a bênção. Entendeu? Você pode parar pra pensar. Ai, meu Deus, fulano chegou lá. Como? Não. Como eu faço pra chegar lá?
Se ela chegou, eu também posso. Não é ter inveja, é admirar e perguntar para como ela fez. Ou não é só acredito vendo. Se eu acredito vendo, não duvidar. É. Não invejar, como é que ela fez isso? Sabe? É o saber como. Saber Uhum. meio. E aí, eu queria entender de onde vem essa veia empreendedora. Eu lembro que um certo dia, lá no São Luís, em São Luís do Maranhão, eu fui pra casa do meu tio. E a minha família toda era muito humilde. Só que esse meu tio, ele trabalhou no banco e ele ganhou um pouquinho mais. E com o tempo ele foi juntando um certo dinheiro e ele conseguiu comprar uma casa muito boa. Sabe aquele tio rico? Sim. Eu tive um tio rico. Aí eu chegava na casa dele, eu nunca tinha acesso a nenhuma casa de tio rico. Uhum. Eu ia pra casa desse tio rico, eu me perdia lá dentro. De tão grande que era? Era um pouquinho maior do que minha casa atual. Uau. Engraçado, parando pra pensar nisso agora. É um pouco maior do que minha casa atual. E aí, lá em Fortaleza, né? Uhum. Já tem alguns imóveis lá, mas você vê como o mundo gira, né? E aí eu entrava na casa desse meu tio e eu abria a geladeira. Geladeira cheia de Danone, cheia de coisa. Eu falei, gente, que vida é essa que esse povo tem? Eu quero os Danone. Vai, meu Deus. Eu tô comendo mal o resto do A sobra lá. menino lá, parei um mês pra comer aquele pequeno, só a língua assim. Mesmo como é que fala quando tira a tampa? Danoninho. Ah, logo assim, mãe, minha filha, lampa essa tampa, pelo amor de Deus. Eu disse, sim, senhora, mãe. Deixa eu lamber só a tampa, pra economizar. Então, assim, quando eu vi aquela fartura, eu perguntava por que minha mãe, que é a irmã dele, Não teve. não teve. O que ela fez pra não ter o que ele fez pra ter aquilo. Uhum. E aí eu vi as roupas dela muito bonitas, sabe? Cada das primas, tudo com. As minhas roupas eram das minhas primas. As minhas primas me davam as roupas dela. Então, a maioria das roupas que eu tinha de boa era das minhas primas. Eu não podia comprar. Só que eu me questionei, eu falei, por quê? Que meu tio tem, minha mãe não tem, é irmã dele. Alguma coisa aqui tá errada. E eu comecei a observar. Quando eu chegava na casa do meu tio, ele estava trabalhando. Ele estava correndo atrás dele. Quando eu chegava lá em casa, meu pai estava bebendo no bar. Eu Aí- chegava em casa bêbado. Aí virou a Minha chave. mãe trabalhava só mais ou menos na prefeitura, tinha horário fixo, lá. Sim. E eu falava, tem alguma coisa errada aqui. Mas eu parei a pensar, minha mãe também trabalha bem, por que ela não ganha bem? E aí eu fui entendendo algumas coisinhas. Minha tia também tinha uma loja, era empreendedora, a mulher do meu tio. Uhum. E eu fui observando os comportamentos, Os os hábitos, hábitos, a forma de pensar. pode pensar, o porquê que eles comiam aqui. Cara, sanduíche. Uhum. Queijo e presunto, Sim. pra mim era luxo. Sério? O quê? Presunto e queijo, meu filho, pra pobre é difícil. Você tá pensando que é fácil? É real, né? Não, parece zoeira, mas era muito difícil. Se comprasse o queijo, não tinha presunto. Se comprasse presunto, não tinha o queijo. Olha que loucura. O pãozinho que tinha na hora, a única coisa que tinha porque era R$2. Era pão com manteiga, meu amigo. Se duvidar, uma salsicha cortada. Real, amiga. A gente usou assim hoje em dia, mas era real. Porque morango, cadeira de morango. Uhum. Na minha cabeça, eu não tinha noção do preço que era. Então, na minha cabeça, aquilo dali era tipo assim, sabe, uns R$200, uma caixinha de morango desse tamanho? Cara, eu comia com medo. Eu comia assim, parecendo que eu tava, sabe, eu não vou comer isso aqui nunca mais na minha vida. Então eu vou comer isso aqui bem devagarzinho. Você vai comer sentindo cada gosto, cada detalhe de um morango só. Jesus, só eu sei o quanto eu valorizei aquele morango. Então, eu vi aquela realidade e eu falei assim, se eles têm alguma forma, algumas coisas que era pra ter. E eu fui avaliando e eu falei assim, eu também posso chegar lá. Agora, como? Eu também não sei. Mas se você tem a visualização, você tem como construir o acesso. Exato. Eu falei, o que eu posso fazer? Aí surgiu a ideia do sanduíche. Eu tinha acabado de terminar a faculdade. Perdão, tinha acabado de terminar a escola, Aham. colegial, terceiro ano do ensino médio. No ensino médio, aham. Encerrei e falei, e agora? O que eu faço da minha O que eu vida? faço da minha vida? E eu não tinha pensado em nada, porque toda vez que perguntavam isso na escola, eu também não sabia. Só que eu comecei a treinar com 14 anos, né? E eu sempre gostei de academia e tudo mais. Aí também a sua veia de fisiculturista pegou forte aí também. Mas também teve outra história. Depois desse fisiculturismo aí, foi uma ideia que eu levei de uma... Sério mesmo. Sério? Uma ideia que eu levei de um fisiculturista, esse fisiculturista me traiu com a ex-fisiculturista, eu falei, pô, meu shape vai ficar melhor que o dela. 3 anos depois, não me lembro mais, eu virei ao Vela do Piauí, ele veio me dar os parabéns, eu falei, quem é? Nossa! Ó! Juro por Deus.
Motivação, é isso aí. É loucura, né? Mas eu falei assim, mano, quando eu lembro disso, eu falei, cara, como tem gente que faz a gente se tornar uma pessoa que a gente às vezes nem quer, mas desperta uma vez da gente que a gente nem sabia que a gente tinha. E Deus permite, né? Deus permite alguma Vai, ó, o seu potencial aí, é. Mas pra te ensinar alguma coisa. E aí, voltando à questão do sanduíche, que aconteceu? No negócio. TDAH, mas... Fica tranquila, vai lá. Aí, só pra você entender. Eu saí do colegial, Uhum. falei, o que eu vou fazer? Na época, a gente não tinha muita condição financeira. Eu falei, mãe, tem uma faculdade ali do lado de casa que eu posso fazer educação física. Quando eu cheguei nessa faculdade, depois eu passei 1 ano e meio nessa faculdade, pra você ter ideia. 1 ano e meio por aí. Eu descobri até que essa faculdade não tinha o CREF. Então era uma faculdade, sabe quando você faz uma faculdade fake? Uhum. Cobra pros alunos? Sim. Depois você mal BO e tudo mais. Depois, inclusive, eu fui pra Teresina Nossa. pra terminar a faculdade de verdade. Foi BO. Mas nesse momento, nessa faculdade aqui, que era pertinho, eu cheguei lá e não tinha lanche. Só tinha as aulas. E as pessoas no intervalo iam tomar um sorvete na frente. Só que eu parei e pensei, às vezes, digamos assim, a maioria das pessoas que faz Aham. educação física, elas são mais saudáveis, certo? Sim. Ou elas fazem, geralmente, a maioria por amor, não é? Então, eu falei, cara, esse pessoal aqui quer comer alguma coisa melhor. Se eu fazer um sanduíche fitness 100% ruim, eles não vão querer comprar. Mas se eu fizer um sanduíche legal, com sabor massa, uma textura molhadinha, tá, eles vão comprar. E eu tive a bendita ideia de fazer sanduíche natural pra vender na faculdade. Que legal. Aí eu fiz. Não sabia vender, mas eu falei, cara, eu vou vender a baratinho. Pensou por necessidade também. Necessidade. Fiz ali pra vender, peguei R$100. Eu lembro que eu não tinha dinheiro, né? Então eu peguei de minha mãe R$100 emprestado. R$100, gente. R$100. E eu falei, mãe, me empresta pra eu comprar aqui as coisas. Aí eu peguei 100 contos. R$100. Dá pra você empreender com 100 contos, quando você quer. Entendeu? Pega uma Quem quer dar um jeito, lógico. E eu comecei a vender lá. E aí, eu, no intervalo, eu pegava a bandejinha, colocava o sanduíche ali e ia vendendo. Vender pra um, depois eu peguei um suco, comecei a empreender até com um suco, comecei a fazer o combo, né? Um compro promocional. E aí, fui vendendo, e depois eu tive outra sacada. Se eu tô vendendo só aqui pra passar na faculdade, eu vendi, tirei tanto, lucrei, né? Se eu investia, vamos supor, 100, eu vendia 200, 200 e pouco, eu já dobrei meu faturamento. Eu falei, mas se eu vender na rua? Porque tem mais gente, né? Mas a gente vai poder comprar. Pra comprar? Aí eu falei, como é que eu alcanço pessoas? Aí foi como eu fui descobrindo o empreendedorismo. Uhum. Só que eu não sabia chegar na casa de alguém e perguntar. Bater na porta e falar, ô, quer comprar? Isso. Eu não sabia como fazer. Ninguém me ensinou. Minha mãe chegava no trabalho, trabalhava, ia embora e tal. E eu, como é que eu vou fazer isso, meu Deus? E a mãe tinha medo, né? De ir pra rua e tudo mais. Eu era muito nova. E ela falou assim, filha, faz o seguinte. Como é que seu irmão vende? Porque na época meu irmão, ele vendia no Facebook. Sabe aqueles grupos de Facebook? Sim. Pronto. Meu irmão, ele não é digital, mas ele já vendia no Facebook. Isso, na época, o Facebook era um faturamento muito grande, porque todo mundo tava lá em grupo de compra e venda. Sim. Sabe? A época do Facebook era essa. Hoje é Mercado Livre, Mercado Pago, mas antes era o Facebook. E aí meu irmão vendia lá. E eu falei, nego, como é que eu faço? Aí eu postei lá a minha foto com o sanduíche, né? E tem, graças a Deus que eu postei essa foto, porque é a foto que eu uso pra tudo hoje, pra comprovar que eu fazia. Que você fazia isso, aham. E eu postei. Aí quando eu penso que não, vem uma pessoa falando, ei, eu moro aqui perto da sua casa. Eu quero sanduíche. Virou um iFood. Cliente. Aí eu fui lá, peguei o contato da pessoa e mandei, fui lá. Como foi? Ela trabalhava com crédito. Essa pessoa me indicou pra outra pessoa. E aí foi só. Aí essa pessoa me indicou pra outra pessoa. E fui indo. E eu fui trabalhando, fui conquistando os clientes que eu já tinha e sempre procurando mais. Por favor, me indica. Aí se você gostou do sanduíche, vai me indicando. Quem quer vai atrás. Mano, eu comecei a vender tudo que é lugar, academia, Uau. não sei o quê. Eu entrava, virei oportunidade. Tudo bem, eu posso vender aqui na academia. Eu aprendi a procurar clínicas. Eu posso vender aqui na Olha isso, que incrível, mano. Olha que loucura. Sabe o posicionamento que eu falo para as pessoas na internet? Esse posicionamento no físico também. Então, por mais que eu vendia sanduíche, era algo baratinho, mas eu ia bem arrumada. Porque a visão que a pessoa tem de mim já é uma visão boa. Lógico. Imagina que eu chego A primeira impressão é que fica. o dedo sujo, o cabelo todo bagunçado, sabe? A pessoa, querendo ou não, desvaloriza o teu produto. Não adianta você ter um produto bom se ele não é bem mostrado, se ele não é bem trabalhado. É, lógico. Então, E você aí dando desculpa, moço. Não. Quem quer dá um jeito. Aí eu botava uma roupinha bem bonitinha, tarará, sempre bem vestida, bem posicionada, com o que eu tinha, claro, né? Com as roupas da minha prima. E eu ia vender. E, cara, era muito massa, porque por fato de eu ser bonitinha, né? Tava sempre arrumadinha, eu era bem recepcionada e eu conseguia vender em qualquer lugar.
Agora as pessoas querem vender assim, na rua uns cabelos lá em cima, não sei o que, ninguém vai receber. Porque o seu posicionamento ele vem do físico para depois ir pro digital. É isso. É muito doido, né? É sobre a sua autoimagem, né? Com o jeito que você se veste, o jeito que você se porta. Aí sim, é o impacto da pessoa te olhar e já decidir se vai comprar de você ou não. Exato. Aí que eu aprendi a fixar cliente, né? A venda, a conversão. E hoje você usa isso até hoje. Olha que loucura. Aí depois eu entrar no D, aprender a vender loucamente. Ali eu desenrolava até na... Desenrolou seu potencial também de elevar os seus limites em qualquer área, no fisiculturismo também. Não, se eu puder dar uma dica pra qualquer pessoa que tá me assistindo aqui, faça um esporte que você gosta. Não precisa ser a musculação em si, o pessoal é travado na musculação. A gente tem 1 milhão de coisas hoje pra você fazer. Arte marcial, futebol, basquete, cara, muita coisa. E Eu queria fazer um esporte que eu gosto. Se tu não testar, tu não vai saber. Eu testei jiu-jitsu, eu não gosto. eu já É um fiz. esporte que eu não consigo gostar. Porque Nossa, eu gostei muito. me prende, eu não gosto. Sabia? Eu não sabia disso. Deu gatilho, né? Uhum. O kimono. Só o kimono você colocou? No chão, aquela pessoa que me aperta. É, eu pensei que era mais sobre isso, do agarra-agarra, tudo na luta. Não curto, não curti. Eu achei que eu amava, na minha cabeça era super massa. Não gostei. Quando eu fui, passei 3 dias, eu falei, rapaz, eu não me identifiquei com isso aqui não. Agora o resto, Muay Thai, Karatê, virei faixa, esqueci de falar. Virei faixa não sei o que lá de Karatê, nem lembro mais. Menino, era tanta coisa que eu já fiz. Eu fiz acho que uma aula de karatê só, que eu era bem pequeno, eu fui com meu pai. Aí eu fiz, não rolou, aí eu fui pro jiu-jitsu. Aí eu fiquei um tempinho no jiu-jitsu e depois eu parei. Mas eu puder dar uma dica para as pessoas, faça algum esporte que você gosta. Muda muito. Vai tentando, até você se encontrar. Quando você se encontrar em um, você fala, nunca mais sai daqui. Que é muito bom, te eleva seus limites todo dia. É o que eu falo. Mente forte não habita em Corpo fraco. né? Então, se você tá ali querendo ter uma mente forte, entenda que o seu corpo também tem que estar igual. Porque senão... E vice-versa. se você não tá bem com o seu corpo, se você não tá feliz, sentindo bem, saudável, você vai se olhar no espelho e você fala assim, que merda. Nossa, isso é tão real. Que bosta. E não é nem só a estética, tem a saúde também, porque querendo ou não libere, né? Hormônio, né? Então te ajuda em tudo isso. Eu mesmo posso ficar centenário com o meu TDAH, ficar desesperado. Já tá, fica com treino, imagina sem. Então, assim, é algo tão sério que eu falo para as pessoas, só vai, cara. Testa alguma coisa que você curte. E falando nesse negócio de testar, você testou as palestras. Sim. Como que foi você começar a palestrar? Porque, ó, a gente vai voltar nisso depois, mas você já era influente nas redes sociais porque você começou a colocar sua rotina na internet, vendendo sanduíche, sendo você, sendo autêntica, que é isso que a gente tá falando aqui hoje. Sobre autenticidade nas redes sociais também. A galera comprou tua ideia, gostou de você, se conectou com você, justamente por você ser gente como a gente, por você ser verdadeira, não ficar, ai, nossa, que dia perfeito, que dia incrível. Não, você era você. Se você passava dificuldade, você falava. Se você passava... Pô, tem um vídeo seu que eu gostei muito de assistir, que acho que era você comemorando seu primeiro armário. Era alguma coisa assim. Você viu esse vídeo? Eu vi. Aonde? Eu vi em algum lugar, mas, meu, a galera sente felicidade junto com você. Sim. E é isso que conecta. E você começou a crescer, jogou essa sua rotina nas redes sociais. Hoje você tá com mais de 9 milhões de seguidores. E aí você começou a palestrar. Você já sabia se comunicar na internet, mas em cima do palco é totalmente diferente. Você teve medo. Eu lembro da sua primeira palestra falando, eu vem da Patrícia. Você tava, né? Eu fui orar com você lá atrás, você lembra? Eu conheci lá. Deixa eu lembrar. Que você me chamou, a gente foi conversar, eu fui fazer uma oração junto com você, pra você entrar do jeito certo na palestra, te dei um abraço, e você subiu. E gente, vocês têm que ver a Leila palestrando. Não, a Leila palestrando. Na primeira palestra dela, todo mundo falando, nossa, mas que palestra aí. Deve palestrar uns 2 anos, palestra 1 ano já. Era a primeira palestra dela. Tava todo mundo incrível. Como assim que foi a sua primeira? Você cantou em cima do palco também, que eu lembro. Tudo naquele dia. Foi muito bom, foi muito bom. Desbloqueio, amiga. Eu falo pra todo mundo, gente, ali foi meu desbloqueio total. Porque, é como eu falei, eu treinei na época que eu fiz trabalho com isso, né? Aí ensinou pra fazer stand-up. Uhum. Mas eu não cheguei a palestrar, eu não cheguei a falar. E é diferente você fazer um negócio pra humor, pra rir. Porque se você errar, a galera dá risada. Agora, na palestra, se você errar, é 880. E a galera pode descontar muito em cima de ti. Muito, e tipo assim, ser zoado de toda forma, né? Totalmente diferente. Fora todo o conhecimento que você tem que ter por trás. E respiração, controle, gírias, nossa. E eu falei, Jesus, lascou, porque eu falo muita gíria.
Tipo assim, eu vim do interior do Maranhão, então eu vim também do Nordeste, imagina, é uma bagagem que eu tenho de vida. Pra mim desbloquear muitas coisas foi luta. Eu ainda tenho resquício, entendeu? Todo dia eu melhoro, mas ainda tenho. E aí eu tive que desbloquear tudo isso, eu tive que trabalhar minha oratória, eu tive que controlar minha respiração, eu tive que ter ciência de falar, porque eu falava desesperadamente. Eu trabalhei tudo isso. Só que eu sabia como funcionava a comédia. A comédia tinha início, meio e fim, tinha não sei o quê. Falei, depois juntar Você isso puxou as aqui, coisinhas pra. Aham. eu vou trazer a minha personalidade, meu diferencial, A a minha autenticidade. autenticidade, que eu sempre falo isso, que eu não vou mudar jamais, e eu vou trazer pra cima do palco. E a pessoa falou, como você vai fazer? Eu falei, eu não sei, mas eu vou fazer. Como? Eu falei, eu não sei, mas eu vou fazer. E eu treinava, eu olhava no espelho. Isso que é acreditar em você mesmo. Isso é Exatamente. muito Eu bom. não sei, mas eu vou fazer. Eu sempre falei assim, eu não sei, mas eu vou fazer. Como? Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu vou lutar, eu vou estudar, eu vou buscar, mas eu vou fazer, eu vou conseguir. Eu vou ver quem conseguiu, eu vou perguntar como foi, eu vou ser curiosa, eu vou fuçar, eu vou caçar o que eu não sei, eu vou aprender e eu vou fazer acontecer. Porque uma coisa que não me falta é ação. Uma coisa que não me dá, tipo assim, me trava, é o medo. Tá aqui, eu faço o que Te dá medo. Então, tudo que me dá medo, eu falo, tem alguma coisa ali depois desse medo. Entendeu? Uhum. Me dá um deserto. Seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Exatamente. Então tem alguma coisa depois desse medo aí. O que que tem? Vou descobrir. Eu vou descobrir. Entendeu? E eu vou lá atrás e faço acontecer. E deu um show em cima do palco. E aí, No evento também da Tribo Milionária, foi show também. e aí na primeira palestra, no final eu falei pra todo mundo, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Posso falar? Ela o quê? Você acredita que na primeira palestra? Todo mundo o quê? Como assim? Ah, mentira. Tipo, você tá zoando. Eu falei, não, é real. Por quê? Eu já tinha visualizado. Lembra do exercício? Uhum. Eu visualizei, eu treinei, eu imaginei. Você estudou. Eu estudei, eu me preparei. Então, o que estava em cima do palco era só consequência daquilo tudo que eu já tinha vivido na minha cabeça. Então, quando eu falo para as pessoas, está tudo aqui, não tem como você errar. Por quê? Já tem tudo, o papel está escrito aqui, ó. E se tem um roteiro aqui na tua cabeça, lá é só praticar, é colocar em ação. Exatamente. Agora, se não tá aqui, não tem como tu agir. É. Se tu não É preparar acreditar aqui que tu vai primeiro. correr uma maratona, tu não corre. Se tu não acreditar que tu vai conseguir ir pra academia todo dia, tu Você não vai. Então, o primeiro passo é sonhar. O segundo é acreditar e fazer acontecer. É colocar metas, É é agir. agir, é ter clareza, é não desistir. Entendeu? Eu só fiz isso. É o básico bem feito. As pessoas, mas como? Mas como? Eu disse, eu só fiz. Eu só fiz o básico, o café com leite. O café com leite e o arroz com feijão bem feito. É isso. É só isso. Sabe o que faz a pessoa quebrar o medo de verdade? Hum. Olha que loucura. Fala aí, Gabi. Deixa eu falar agora. Não sei se eu Ih, fala. Ah, eu vou pensar. Sabe o que faz uma pessoa quebrar o medo de verdade? Sabe como é que faz ela desbloquear o medo? Fazer o que dá medo mesmo. O quê? É fazer um pouquinho só, todo dia. Quer um exemplo? Você tem medo de começar a treinar e falhar, não é? E pagar academia e não ir. É. Medo de Começar a ler um livro e não terminar. Pagar um curso e não fazer. Abrir uma empresa e não conseguir vender. Não é? Uhum. Agora vamos pro passo. Vamos supor que você não precisa abrir uma empresa. Você quer só vender esse copo. Você vende só o copo. Você pegou a confiança que vendeu o copo. Aí vamos supor que você pega mais copos. Você vai vender? Você começou vendendo um, vende dois. Isso, você vai Vende pegando- 4. Você vai pegando a confiança. Vai pegando a confiança, vai pegando a confiança, vai pegando a confiança. Quando você vai ver, abrir uma empresa se tornou fácil porque virou uma necessidade. Você vai só abrir e vai continuar vendendo. Quando você já tá vivendo o seu próprio sonho. Só multiplicou. Você entendeu como é natural? Nossa, que loucura. É muito doido. Como eu consegui palestrar em cima do palco de forma excelente? Pratiquei todo dia. Na minha cabeça, eu já estava lá. Eu estava praticando frente ao espelho, eu já estava andando de um lado para o outro, eu já estava imaginando minha postura, eu já estava praticando. Hoje, na minha primeira palestra, segunda, terceira, quarta, quinta, eu fui praticando e melhorando para poder fazer meu evento. Aí eu fiz meu evento. Entendeu? Tá com medo de fazer o evento. Tá, então começa aqui devagarzinho. Começa a ajudar um amigo para ver se ele dá resultados, se o teu conteúdo vale a pena, em casa mesmo. Uhum. Não vergonha. Se não der, tá tudo bem. Depois vai pro pau, depois faz a imersão, depois faz acontecer. Entendeu? Então, o segredo é começar. Ah, eu quero ir pra academia, eu quero ter um resultado, quero manter. Mano,
Tenta fazer algo em casa. Tenta fazer exercício em casa. Coloca no YouTube. Depois vai melhorando. Vai treinando devagarzinho. Vai sem botar muita meta. Claro, uma visão lá na frente. Mas devagarzinho. Só faz um Faz o básico bem feito, vai fazendo pouco a pouco. Vive o processo. ter um resultado diário. O simples resultado. Uma coxinha mais grossa, uma cinturinha mais fina, não sei o que. Vai te dando tesão de seguir. Pode falar uma coisa que eu já ouvi e que, cara, explodiu minha cabeça quando eu entendi Na hora, tem como não. sobre esse negócio de processo? Sim. Te fazer uma pergunta. Por que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Sendo que se ele é Deus pra criar o mundo, ele poderia ter criado o mundo num estalo, num respirar. Só numa palavra. Ele já teria criado tudo. Por quê? Cara, isso é uma boa pergunta. É loucura, né? Mas sabe o que eu imagino? Hum. É para que ele possa usufruir aquilo. Porque como é que eu crio algo? É. Um filho, eu não vou viver um momento com meu filho. É isso, é isso, é isso. Nossa, então... É sobre loucura. Eu vi um cara falando sobre isso e explodiu minha mente. Tudo que Deus faz é uma forma de nos ensinar através das próprias ações dele. Deus ou Jesus. Então, ele criando o mundo no passo a passo e desfrutando do passo a passo, ele ensina a gente a viver o processo. Então, tem o dia do primeiro passo, tem o dia do segundo passo e lidando com o primeiro. Tem o dia do terceiro, onde eu vou lidar com os dois e criar algo novo. Tem o dia do quarto, do quinto, do sexto, e quando tudo estiver pronto, eu descanso. Cara, isso me deu uma explosão na cabeça. Eu descobri muita coisa agora aqui, viu? Que eu falei sobre essa quebra de medo, mas eu não tinha parado pra me tocar nisso. Você sabe que tudo tá na Bíblia, né? Aí eu falei, se Deus valoriza o processo, quem sou eu pra não valorizar? Quem sou eu já pra querer o resultado amanhã? Sendo que eu tô começando uma coisa hoje. Se Deus quer Deus, fez tudo em 6 dias e descansou no 7º, Podendo fazer só em um. podendo fazer em um dia, em um segundo, em um estalar de dedos. Se ele fez isso, quem sou eu pra não fazer? Nossa. Isso mexeu muito com a minha cabeça quando eu descobri. Isso mexeu muito também, viu? Parei pra refletir sobre isso agora, do nada. Eu falei, mano, é verdade. É engraçado que a gente admira tanto os outros, né? Mas a gente não vê o nosso crescimento todo dia. A gente se compara muito com os outros. Esse negócio das redes sociais, eu quero entrar nessa parte agora também, mas a explosão das redes sociais foi algo que, lógico, ela melhorou muito, mas ao mesmo tempo aumentou muito a comparação. Porque antes a gente só podia se comparar a quem? Ao nosso melhor amigo, ao nosso vizinho, Que era pior que a gente. ao membro da nossa família. Mas agora você consegue se comparar com uma pessoa que tá do outro lado do mundo, vivendo uma vida que você almeja sempre vencer, que você sempre almeja ter aquela vida. Só que você se compara com os outros. Você se compara com outras pessoas, você se compara com gente do outro lugar do mundo, sendo que a pessoa que você tem que se comparar é com você. Se você tá melhor que você de ontem, parabéns, você venceu. Parabéns, você tá melhor do que ontem. Parabéns, você tá evoluindo. Muito doido, né? Agora você fica olhando o resultado do outro, você fica fazendo... tem uma frase que bate nisso totalmente. Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Você tá fazendo ali, você vai chegar lá. Fica tranquilo. Buscando tudo todo dia, um pouquinho todo dia, você vai chegar. Agora o cara, ele já viveu o que você tá vivendo. Ele passou 3 anos da vida dele dentro de casa, estudando, lendo livro, se matando de estudar, às vezes até virando noite, trabalhando, fazendo coisa. Ele tá lá onde ele tá hoje pelo mérito dele. E por entender isso, por ter despertado, hoje você despertou e você tá fazendo esse processo. Calma, sua hora vai chegar. Mas é muito louco, porque tem gente que só por ter olhado o palco do outro antes de começar a construir o bastidor, essa vida não é pra mim, eu vou desistir. Já trava no começo. Muito, muito doido, né? Lá na imersão eu falo muito sobre quebrar essa meta, entendeu? Como, por exemplo, como eu falei, pra mim lançar a imersão, eu fui lá em casa, treinar em casa, treinar com as pessoas, ajudar outras pessoas no off, para depois ir pro palco, para depois... Então, assim, as pessoas querem começar assim, já na imersão. Elas querem começar já treinando pesado. Elas querem começar já tendo o resultado que elas almejam. Só que ninguém começa assim. Já quero estar no 6º dia da criação. Exato, entendeu? E isso faz com que qualquer pessoa trave. Então, assim, vamos lá. Uma técnica, uma ferramenta que eu utilizei lá com o pessoal, que é o quê? Qual é o seu foco? O meu foco, ele é ter... Eu tô usando esse copo. Fica no foco. Aham. Qual é o seu foco? Eu quero ter esse carro aqui, é um sonho pra mim. Tá. Como é que você vai fazer pra alcançar esse carro?
Eu lembro do que você falou. Eu achei isso sensacional. Uma meta. Tem que ter uma meta. Essa meta vai ser em que tempo? Data. Você usou muito o negócio do dinheiro e ficou muito fácil. Tipo, eu quero faturar 100 mil até o final do ano. Tá, e o que você precisa fazer pra faturar os 100 mil? Exato. É muito bom quando a gente tem uma clareza. Aham. E aí o que eu fiz, ó. Você quer faturar? Você quer esse carro? Beleza. O que você tem que fazer pra comprar esse carro? Eu preciso fazer dinheiro. Onde está esse carro? Dinheiro? Ok. Mas quando? Tem que ter uma data. Por quê? Eu quero esse carro, mas lá não sei quando, você não vai correr. Você tem que ter um prazo. Isso era difícil pra mim, entendeu? Porque na minha cabeça, o meu prazo era, sabe pra quando? Pra ontem. E quando eu entendi que tudo tem um prazo, Tudo tem um tempo, tudo sem ter seu momento. o cálculo fica mais certinho, sabe? A gente pensa que 1 e 1 é 11. Não, 1 e 1 é 2. Então ainda tem muito pra percorrer, entendeu? Então você pega esse carro aqui, é a sua meta, certo? Agora vamos destrinchar. O que eu tenho que fazer? Tem que ganhar dinheiro, certo? Mas não colocar uma meta pra esse carro, sei lá, até final do ano tu quer comprar esse carro. Beleza. Beleza. Então tá. Até final do ano comprar esse carro. Como é o carro? Tem que detalhar o carro. Qual que você quer? Qualquer coisa serve? Não. Então você tem um carro. Uhum. Tem que ter clareza. Lógico. A pessoa fala assim, Deus, eu quero me abençoar com um carro. Aí Deus vai lá e te dá um Fusca. Tu fala o quê? Pô, Deus, não era esse. Não era isso, né? Isso ensina até a delegar, sabia? A gente tá aprendendo a delegar para as pessoas. Mas Deus também é assim. Deus quer saber o que você quer detalhadamente. Senão ele não vai te entregar. Deus, eu quero um carro X, Y, tal jeito. Da cor assim, assim, assim. Roda tal, detalhe tal. Da marca tal. É isso E aí. visualizou, desenhou na tua cabeça. Tá certo? Esse é o carro. Fixou, né? Ok. Botou a data. Olha como tem um passo a passo. O que você precisa fazer é ganhar dinheiro. Vamos lá, separou. Vamos supor que esse carro seja uns 100 mil reais. Quanto você fatura hoje? Eu faturo só 5 mil. Beleza, o carro é 100 mil reais. Você vai arranjar alguma coisa para você fazer que vai te fazer separadamente fazer esses 100 mil reais. Quanto você tem que faturar? Aí vamos lá, eu gosto. Por mês, por semana. Vamos supor. Tá faltando aqui uns 10 meses para terminar o ano. Estamos no. Falta. A gente tá no mês. Estamos no mês 4, tem 12 meses, né? Então falta aí uns 8, não é isso? 9. 8. 8? Uhum. 8 meses, certo. Divide, você vai pegar esse valor total e vai dividir por 8 meses. Você vai tentar fazer tal dinheiro por 8 meses. É 10 mil reais, é 8 mil reais, quanto? 5 mil reais por mês a mais? O que você tem que fazer para você comprar esse carro? Lele, mas eu posso financiar. É outra opção. Então, quanto tem que fazer para pagar o financiamento e para garantir a parcela do carro? Então, você vai separar agora por mês. Você entendeu que a sua meta, que era gigante, ela já ficou menor? E muito mais palpável, porque antes parecia um sonho muito distante. Eu tenho que comprar um carro. Ei, mas vem pra cá. Isso. Você vai diminuindo assim, entendeu? Então, separou por mês, já fica melhor. Agora, o quanto você tem que fazer por semana? O que você tem que fazer por semana? O que fazer por semana para conquistar aquilo? Não necessariamente só de dinheiro, de mais hábitos. Você tem que plantar. Acordar mais cedo? Tá, tem que acordar mais cedo. Eu tenho que ter mais tempo para trabalhar. Eu tenho que estudar mais? Eu tenho que estudar mais? Porque vai melhorar minha bagagem, eu vou poder, talvez até ensinar alguma coisa, vender o meu conhecimento. Exatamente, tá. Eu posso pegar alguma coisa a mais para fazer uma renda extra? Pode. Então, o que fazer? Tem alguma coisa na minha casa... Vai fazer agora. Tem alguma coisa na minha casa que eu posso vender que eu não uso mais? Isso. Então, tem 1 milhão de coisas pra você parar pra pensar. Aí você vai detalhar alguns pontozinhos, vai ligando, tudo fica mais fácil. Agora você vai pegar todo dia um caderno e vai colocar o que eu vou fazer de manhã, tal hora, o que eu vou fazer à tarde, tal hora, o que você vai fazer à noite, tal hora. Detalhou? Você tem um horário para seguir. A coisa que tem que fazer, você só vai seguir o cronômetro. E você nunca vai acordar no dia seguinte falando o que eu tenho pra fazer hoje. Exatamente. Se você tem tudo anotado o que é fazer no dia seguinte, não tem como ficar perdido no dia atual. Você só vai seguir. É isso. E aí, 1% todo dia, o que vai acontecer no final do ano? A conta fecha. A conta fecha. Vai dar lógica. O carro vem, a casa vem, o que você sonha tá sendo realidade e você nem percebeu. Por quê? 1% todo dia. É isso. Leila, seguinte, agora a gente vai... Estamos encaminhando para o fim do nosso podcast. Mas a gente vai entrar num quadro agora e eu quero ver se dá conta. O quadro se chama Bate-Bola. O que é o bate-bola? Eu preparei algumas perguntas pra você e eu vou te fazer essas perguntas de forma objetiva. E eu quero que você me responda de forma objetiva também, mas entregando o ouro. Você dá conta? Acho que sim. Então vambora. Vamos tentar. Primeira pergunta.
qual que é o passo a passo que eu posso fazer pra poder crescer nas minhas redes sociais? Simples, começar. O Uhum. primeiro passo é começar. Se você tá aqui com a tua rede social e você fala assim, como eu posso fazer? Você tá dizendo, eu nem quero fazer. Mas se você me dizer passo a passo que eu posso fazer, aí talvez eu pense em fazer. Só que se não começar, você nunca vai saber o direcionamento do seu perfil. Você nunca vai entender o que o seu público gosta. Então, começar é a melhor coisa para se fazer. O errando é o que vai dar o acerto. Então, como é que eu vou te entregar um conteúdo certo se nem você, digamos assim, que é meu seguidor, tá gostando daquele conteúdo? As pessoas que vão dizer isso, sabia? Uhum. É paixão versus habilidade, lembra? O que que você é bom, que as pessoas você é muito bom nisso, e o que que você tem paixão? Eu, por exemplo, tenho a comédia com paixão. Que eu falo. É o nicho e subnicho que você falou. Isso, mas Uhum. eu já fiz 1 milhão de coisas erradas na internet, 1 milhão de coisas nada a ver. Tipo assim, que eu postava e dava errado, eu fui testando, fui errando, fui começando, tirando uma foto errada, fazendo um vídeo errado, é começar errado mesmo, errando mesmo na internet. Errando que você aprende. Entendeu? Errando que você aprende. Próxima pergunta. Na parte empresarial, qual que é o passo a passo que eu posso ter pra poder crescer o meu negócio? Identificar o que é que você quer trabalhar. Uhum. Se você não tem clareza do que você quer trabalhar, não tem como. É a mesma forma do perfil. Você tá entendendo que é tudo sobre começar primeiro? Se você não tirar. Se você tem muita gente que só fica no plano das ideias, que não tira nem do plano das ideias pra colocar no papel. E tem outras pessoas que nem tiram no papel. A pessoa já sabe o que fazer. Ela só não quer fazer. Porque ela já acha que não vai dar certo. Ela nem começou. E qual que você acha que é a maior barreira? Só pra terminar, que eu não Foi mal. sobre empreendedorismo. Você Uhum. vê. Da mesma forma do perfil. Lembra do nicho que eu ensinei? Sim. Se você não tiver um nicho específico, um subnicho específico, é muito mais difícil você criar um conteúdo. Então, o primeiro passo só da base lá é você criar esse nicho. Como você vai descobrir esse nicho? Testando. Então, por isso que eu falei começando. Então, nichou, especificou, viu que o público gosta, tenta trazer mais aquele conteúdo, replicando aquele conteúdo. Da mesma forma, é empreendedorismo. Se você viu que você vendeu tal coisa, vendeu um livro, vendeu um copo, vendeu uma mesa, e viu que a mesa vendeu mais do que tudo, você vai continuar Bate mais tecla na mesa. na mesa, Uhum. deu certo? Então você vai testando o produto, o que as pessoas querem, o que vende A mais, forma de vender. lidar com você, o que você gosta de vender, o que você gosta de fazer, e aquilo vai trazendo exponencialidade. Também é muito interessante pensar se esse livro, esse copo, ele tem como crescer? É uma empresa, porque às vezes uma empresa é um produto assim que é muito limitado. Mas será que eu não posso pegar esse produto aqui e eu vender? Trabalhar ele de uma forma diferente. Fazer um combo a mais, fazer algo a mais, eu posso trazer uma expansão desse produto. Venda de natural, por exemplo, eu já pensava em fazer, vou botar umas lojas aqui, vou botar uma loja de sanduíche. Então, futuramente, meu sanduíche vai virar uma Subway da vida, que é uma franquia. Então, assim, são coisas que você pode pensar. Eu posso expandir? Então, continua aquele produto, vai fazendo dar certo, que não tem como ter erro. Com certeza. Sobre esse negócio de começar, qual que você acha que hoje é a maior barreira pra pessoa começar qualquer coisa? Medo. Medo de não dar certo. Às vezes, medo até de dar certo, sabia? É muito louco, porque a pessoa fala assim, e se der certo? Meu Deus, tem muita responsabilidade pra cuidar. É muito doido, né? Isso. Nossa. Essa responsabilidade. Falei, mano, eu tô com medo de lançar um produto X, porque eu sei que vai dar certo, porque eu sei o foco que eu vou me dedicar. Só que se der certo, vai me dar muito trabalho. Eu li uma frase num livro do Davi Braga chamado Superpotencial. E ele falou um negócio que também mexeu muito comigo, que é troque o e se por e por que não. Muito bom. Coisa simples, né? Mas é o que funciona. É que toda hora a gente tá no e se. E se é dúvida. Dúvida não. E por que não? Por que não? Por que não vai dar certo? Por que eu não posso fazer? E por que eu não começo o negócio X? Sabe o que é louco? Isso aí, querendo ou não, né? Satanás coloca na tua cabeça. É a dúvida. Eu falei sobre isso e vou falar aqui pra vocês também, tá? Existem 3 Ds pra Satanás acabar com a tua vida. Sabe qual é? Primeiro, Deus fala pra você assim, filho, você vai ter uma empresa X. O que a pessoa fala? Não, pelas condições que eu tô, Deus não tem como. Ele Vida. Deus entregou, Deus deu uma leve visão ali pra ele, mas ele já duvidou. Então, já que ele já duvidou, ele barrou. Ele colocou dúvida, primeiro D. Ele barrou a bênção. Segundo D. Se você duvida, já tá aí. Desanimou. Porque se você duvidou, você desanima, não acredita, não tem aquela emoção, não vai atrás. E qual é o último D? Se você duvida, desanima, Você... eu passo só desistir. Ou desacreditar, Eu não vou nem conversar. Então você barrou o teu próprio sonho aqui. E isso acontece tão rápido.
Muito rápido. Tão rápido Então, que tal a gente barrar logo aqui no primeiro dedo? que os dois outros não existem. Exato, não duvidar daquilo que Deus já falou que a gente ia conseguir realizar. Isso é muito louco. A gente começar. E pra finalizar, O Leila. famoso meter o louco. Ah, Depois é? vira gênio. É isso, é isso. A única diferença do louco pro gênio é que o gênio tem resultado. E pra gente finalizar, Leila, com chave de ouro, como eu posso ser verdadeiramente autêntico em tudo que eu faço e principalmente nas redes sociais? Cara, eu costumo dizer pra todo mundo que você não nasceu sabendo andar, certo? Nas redes sociais, eu tive milhões de pessoas que eu olhei, me inspirei e falei, um dia eu quero ser essa pessoa, um dia é normal isso, a modelagem, ela existe, ela é normal, tá tudo bem. Você olhou seus pais andando e você começou a levantar como bebê. Você olhou seus pais falando e você começou a falar. Isso, você foi se desenvolvendo da mesma forma em tudo na vida. Você viu alguém empreendendo e você se baseou, por que não na internet? Então você pode se basear em mim, pode se basear no Pedro, pode em qualquer outra pessoa. Olha, analisa, modela aquelas pessoas. Mas nunca esqueça de uma coisa bem importante. Você pode pegar a roupa do Pietro, o jeito do Pietro, a fala do Pietro, o cabelo do Pietro, mas você nunca vai ser o Pietro. Por quê? Porque ele é ele. Deus nos fez únicos. E aí tem gente perdendo o seu valor, a sua identidade, a sua autenticidade, aquilo que você tem de mais especial para poder tentar ser outras pessoas. Então, o tempo inteiro se comparando com outras pessoas e não vendo o seu próprio valor, o seu próprio diferencial. Será se essa é a roupa que eu gosto de vestir? Será se esse é o tipo de cabelo que eu quero? Será que esse sou eu? Será se esse sonho que eu tô sonhando é meu? Nossa. Ou é de outra pessoa? Mas fulano tem um carro X, mas eu tenho vontade de ter esse carro, ou eu tenho vontade de ter um carro que também é top, mas é outro modelo. Qual é o teu sonho? Qual é a tua vontade? Você pode pensar o tanto de sonho que está sonhando que não é teu? Só por querer ultrapassar a vida de outra pessoa, sendo que ela nem sabe que é uma competição. Exatamente. Você tá olhando tanto pra grama do vizinho que a tua tá morrendo. Ai. A tua tá apagada. Ai. A tua tá lá, ó. As graminhas tudo ruim, mas é só regar direitinho que ela vai crescendo, as flores vão vindo. Então, aquilo que eu falo pra todo mundo, queriam tanto me colocar numa caixinha que quando eu explodi, Ninguém te segurou mais. Eu salvando todo mundo. Porque nós somos foguetes. Foguetes não fica dando ré. Entendeu? Exatamente. Então, esse é o sentido da vida. É a gente ser nós mesmos. Qual é a sua identidade? Se encontra em Jesus, cara. Ele tá ali. Ele só tá esperando você chegar até ele. Busca primeiro. Ao reino do céu e demais coisas serão acrescentadas. Isso é real, tá tudo na Bíblia. Mas enquanto você não entender que Deus te fez único para não ser igual a ninguém, você vai parar de copiar as pessoas. Cópia é diferente de modelagem, de inspiração. Uhum. Isso as pessoas confundem. Tem gente que vai querer realmente ser você de todo custo, mas não adianta. Não vai conseguir. Você já parou para pensar o que as pessoas que mais têm sucesso fazem na vida? Ser elas mesmas. Né? Autenticidade. Suas opiniões, valores, troféus. E é isso que vai fazer você se destacar. Exatamente. Seu maior superpoder é ser você mesmo. É isso. Leila, eu quero te agradecer pelo episódio de hoje. Muito obrigado por você ter vindo aqui e ter dado insights muito poderosos, de verdade. Obrigado por você ter vindo aqui, ter sido vulnerável, ter contado a sua história, ter sido você, ter sido autêntica, mais uma vez, como sempre. Obrigado por você ter sido verdadeira. Obrigado por você ter, junto com você, ter vindo aqui com um espírito de leveza, de alegria. Obrigado pelo nosso episódio. Foi sensacional. Obrigado também. Eu tenho total certeza. Já fica gravado aqui nesse podcast que você vai ser muito grande. Eu tô falando isso porque Amém. você já sabe, mas eu tô lhe afirmando isso com toda certeza. Porque se tem uma coisa que eu não faço é errar. Uma coisa que eu tenho é visão. Amém. Então, assim, se você não parar, não tem quem te segure lá na frente. E que bom que eu já te conheci, né, irmão? Amém, Keila. Leila, obrigado. Obrigada, gente. Já realmente compartilha esse podcast com alguém, porque tem muita gente com sonhos apagados, tem muita gente aí barrado porque quer ser outra pessoa e não se encontra, e fica tentando copiar os outros e não sai do lugar, e sabe, quer montar um negócio e fica tentando ver lá no final e não vê aqui no comecinho. E cara, todos nós somos iguais. A gente tá aqui nessa tela, mas ó, carne e osso e dente. Temos problemas, dores de cabeça, já sofremos muito, já fomos limitados, já temos medo. Já tivemos muito bloqueio. Tivemos dúvida também, mas isso não fez a gente parar. Eu posso te dizer uma coisa hoje,
Não desista. Não desacredita daquilo que Deus tem para você. Se a gente conseguiu, você consegue também. Se a gente conseguiu, você também consegue. Independentemente da sua condição financeira, pessoal, física. Emocional. Se você quiser, meu amor, não tem quem te pare. Porque se tem uma coisa que ninguém vence, é uma pessoa determinada. Exatamente. Uau. Como não fechar o podcast com uma chave de ouro maior que essa aqui, hein? E você que assistiu a gente até aqui, eu te agradeço muito. Não esquece, vem aqui embaixo, vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos episódios. Comenta o que você achou desse episódio, deixa o seu like e eu te vejo no próximo episódio. É lógico. Leila Raiz. Leila com Y, underline, Arraiz. AIS no Instagram. TikTok também, tudo mais. Todas as Principalmente são as na mesmas. Milionária, que é onde vocês vão realmente encontrar uma mudança profunda. Qual que é o Instagram da tribo? Tribo, underline, milionária com 2 A no final. Quem não conseguiu oficiar. Um beijo no seu coração e até a próxima. Meu lindo. Tchau, gente!